Olá, este é o canal Vem Pra Umbanda e eu sou o sacerdote Ailton Gomes. Hoje nós vamos falar de um tema que muitos, até mesmo dentro da Umbanda, ainda têm essa dificuldade de entendimento. Ainda não compreendem bem esses fundamentos. Mas antes, porém, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. O pouco que nós sabemos, pois não somos dono da verdade. Esse pouco, através deste canal, nós passamos para todos. E o tema de hoje é a diferença entre Umbanda e Candomblé. Vem comigo. Pois bem, como falamos sobre as diferenças de Umbanda e Candomblé, ainda existe, mesmo no meio umbandista, ainda diferença e desentendimento sobre essas diferenças, sobre o Candomblé e sobre a Umbanda. Nós sabemos que do passado, quando os nossos irmãos africanos aqui chegaram, o nosso país tinha uma religião que era religião única. E esses nossos irmãos vieram da África com o objetivo de trabalhar na lavoura, na agricultura, como escravos. E lá, eles cultuavam os seus deuses, os deuses africanos. Assim como em outros países, tinham os seus deuses, ou têm os seus deuses, na África também tem os orixás como os deuses deles. Então eles chegam no Brasil e são proibidos de cultuar os seus deuses. Então eles passam a ver uma relatividade de uns santos católicos com seus deuses africanos orixás. Viu na imagem de São Jorge, Ogum, o deus africano, Ogum. Nós sabemos através dos Itãs, que os Itãs na realidade é uma lenda, aquilo não aconteceu. É uma lenda para explicar como são determinado assunto dentro daquela cultura, dentro daquele culto. Mas aquilo não aconteceu. Você precisa extrair de dentro do Itã aquilo que de positivo tem para determinado assunto. Assim como é na Bíblia. Você extrai dali, daquelas parábolas, aquilo que é positivo dentro de determinado assunto, para explicar um determinado assunto. Pois bem, então como eles eram proibidos, eles passaram então a cultuar os seus deuses através dos santos católicos, que era a religião dominante da época. Daí surge o sincretismo.
Isso é o nosso entendimento. Quem leu Ibadu, A Cabaça da Existência, que vai contar a criação do mundo para o povo africano, para a cultura africana, quando Ododua vem com o saco da criação e chega no buraco negro e pede aos orixás que desçam, desce primeiro Nanã, aí cria o barro, né? E aí sucessivamente. Nós temos também, através da Kabbalah, um entendimento da criação do mundo através da árvore da vida. Então, meus irmãos, essa cultura trouxe para o Brasil os seus deuses africanos. Com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade da criação de uma religião onde pudesse se cultuar esses deuses. E aí, então, surge o candomblé. E o candomblé passa a trazer essa cultura africana para dentro da sua estrutura religiosa. E passa a ser, então, uma religião afro-brasileira, criada no Brasil, mas com o conhecimento africano, trazendo da África o culto dos orixás, para que se pudesse cultuar de acordo com o panteão africano. E dentro dessa cultura, existem os seus fundamentos, que são totalmente diferentes do fundamento da Umbanda. Já a Umbanda, ela nasce em solo brasileiro, em uma família católica, na mesa kardecista. O caboclo das 7 encruzilhadas foi o encarregado de trazer para a terra este culto. E durante toda essa passagem, pelo menos você analisando todos os livros, todas as literaturas, nós não vimos em nenhum momento o caboclo das 7 encruzilhadas falar dos deuses africanos. E aí depois vem Pai Antônio e começa a implantar o trabalho de Umbanda. Mas antes disso, já havia a incorporação do preto velho do caboclo. Porém, não era permitido. Não tinha um reconhecimento. Mas já havia a benzedeira, o benzedor, que incorporava o preto velho, o caboclo. Mas só com o advento do caboclo das 7 encruzilhadas é que se deu início à religião de Umbanda em solo brasileiro. Ora, esta religião nasce em solo brasileiro sem trazer nenhuma cultura de fora. Então, a Umbanda é uma energia, trabalha com energia cósmico-planetária. Nós acreditamos em um único Deus e energias da natureza, mas cultuamos um único Deus, monoteísta. No meu entendimento, dentro dos estudos que nós fazemos, eu não vejo
como politeísmo. Porque é um único Deus. A Umbanda reconhece um único Deus com as energias cósmicas planetárias, que, com o passar do tempo, essas energias receberam nomes e herdou do culto africano alguns nomes para dar a essas energias, o qual foram chamadas de orixás. Mas que, se você verificar a nossa história, você vai ver que essas energias cósmicas, elas tinham outros nomes. Não são esses nomes que nós temos hoje, que eram o nome dessas energias. Os únicos que ficaram com as suas energias originais foi Iorimá e Iori. Os demais são corruptelas de nomes verdadeiros, dos seus nomes originais. Então a Umbanda tem os seus fundamentos, no qual não existe a catulagem, não existe a camarinha, né? Não temos a figura do roncó. O sacrifício de animais também não é um fundamento da Umbanda. Então a Umbanda, ela tem o seu próprio fundamento, do qual nós, como umbandistas, devemos seguir. Mas, se eu quero seguir o fundamento do candomblé, porque eu acho que aquele fundamento é bonito, eu acho que aquele fundamento é correto, eu devo procurar o candomblé e mudar de religião. Simples assim. Não tem que ter mistério. O que não pode acontecer é você estar dentro da Umbanda, não procurar conhecer os seus fundamentos, e de repente chega uma outra pessoa, de um outro culto, e diz para você: olha, você precisa fazer isso, isso e isso, porque senão a sua vida vai desandar. E aí você fica na dúvida e até acredita que isso vai acontecer na sua vida. E o que é que você faz? Fica nesta dúvida. Porque a maneira de cultuar os orixás no candomblé é diferente da Umbanda. Nós cultuamos 7 energias cósmicas. Eles cultuam vários deuses africanos chamados orixás. Então não confunda a forma, o fundamento do candomblé para a feitura do filho é diferente da Umbanda. Porque eles estão no fundamento dos deuses africanos. É uma religião que trouxe da África aquela cultura sobre aquele culto. Está errado? Não. É o fundamento do candomblé. São esses fundamentos. Eu, como umbandista, eu devo respeitar os fundamentos do candomblé. E jamais vou chegar para um filho do candomblé e dizer que o fundamento dele está errado, porque na Umbanda não existe isso. Não, meus irmãos. O fundamento dele está correto, porque ele segue aquele fundamento, ele segue o candomblé.
E a grande diferença de Umbanda e Candomblé está apenas no nosso entendimento. É uma questão de bom senso. É bom senso de você entender, umbandista, os fundamentos da sua religião e da religião co-irmã. Respeitar essas diferenças é coisa de bom senso. Nós não podemos criticar nenhuma outra religião, porque o que eles praticam está correto. Eles seguem aquele fundamento. Na Umbanda, nós devemos seguir o fundamento da Umbanda, respeitando o fundamento das outras religiões. Por isso que o umbandista precisa, cada vez mais, de aprofundar no conhecimento, de estudar. Não é só estudar a religião Umbanda, mas sim todas as religiões. É estudar a teologia. É ter conhecimento da filosofia, para que você possa seguir a sua religião sem atropelo e sem atropelar as outras religiões. Porque isso não faz com que a Umbanda cresça. E as outras religiões precisam crescer, e a Umbanda também. Mas é uma questão de bom senso, conhecer e reconhecer as nossas diversidades. Então, umbandista, tem muitas escolas. Nós estamos em Goiânia, onde temos o Templo Escola Pai Joaquim, que está aí com curso de teologia, com curso de sacerdócio, com outros cursos de fundamentos, tudo dentro do fundamento de Umbanda. Teologia estudando as demais religiões, para que a gente possa respeitar essa diversidade de cultos e não interferir nos seus fundamentos. Assim eu espero ter contribuído e nos colocamos à disposição nos nossos humildes conhecimentos. Não somos os donos da verdade, como já falamos, mas nos debruçamos nos livros, nos estudos, nas pesquisas, para ter um fundamento próprio. Eu passei por outras religiões. Eu fui também evangélico. Eu fui espírita kardecista. Eu fui católico. Então é preciso que a gente conheça, para não falar mal de nenhuma religião, porque todas elas têm o seu fundamento e merecem respeito. Assim como as outras religiões devem também respeitar a Umbanda. Devemos nos ajudar, porque o objetivo de todas as religiões é o mesmo. Muito embora algumas religiões tenham um fundamento materialista, trabalha para a evolução material, a Umbanda vai trabalhar para a evolução espiritual, assim como o espiritismo, como as outras religiões. Mas algumas religiões trabalham para a evolução material, porque acreditam que você tem que viver bem aqui na matéria. E o espiritual deixa para você resolver quando você lá chegar. Já a Umbanda e outras religiões, não. Essas religiões, elas trabalham o aperfeiçoamento espiritual de cada um. Mas todas as religiões têm um único objetivo, que é Deus, que é seguir a Deus.
Este é o grande fundamento. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas e que possamos estarmos conscientes do nosso bom senso de respeitar as outras religiões e que as outras religiões tenham o bom senso de nos respeitar também. É isto que um umbandista tem que trabalhar. É isto que nós temos que pensar enquanto evolução espiritual. Muita paz para todos.